E valendo, né? Fofinhos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos fazer a nossa revisão em cima do conteúdo de reportagem, né? O nosso gênero textual. A gente trabalhou bastante em língua portuguesa, porque nosso material conjuga a parte de estudo de gênero textual com a parte da gramática, né? Ela tenta contextualizar. E aí a gente já sabe o que é o gênero reportagem. A gente não chegou a trabalhar, a gente não chegou a produzir, a fazer produções, mas todo mundo sabe o que é, né? E hoje o que a gente vai fazer é uma revisão para que a gente consiga fazer o melhor possível nessa avaliação que vai ocorrer mais tarde. Eu vou tranquilizar logo, tá? Não precisa se preocupar, eu não vou colocar nada aberrante, nada assustador. Vai ser algo que dá para vocês fazerem tranquilo, e vai ser de uma temática que está sendo discutida bastante, tá? Não vou falar agora, vou deixar para falar no finalzinho dessa aula. Depois eu vou postar no sala de aula qual é essa temática que eu quero que vocês deem uma olhada, que vocês deem uma pesquisada, tá? Vocês não vão escrever uma reportagem por inteiro, deixa eu tranquilizar logo vocês, mas lá na proposta vai explicar o que é que eu quero. E vai tomar cuidado, né, e fazer direito à pesquisa para colocar as informações corretas, sabe? Que dessa vez eu vou dar uma checada, tá bom? Então, fofinhos, sem mais delongas, à medida que o pessoal for entrando aí, eu vou olhando para esse lado aqui, porque, como eu disse, eu estou acompanhando o chat, e aí vou fazendo também a inserção do pessoal na sala, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, eu separei aqui para vocês reportagens de dois suportes distintos, tá? Eu tenho essa daqui, que veio da revista Aventuras na História. Tenho essa reportagem aqui que veio da Aventuras na História. E... Opa! Deixa eu ver se o meu Photoshop travou, foi isso? Não. Essa reportagem aqui é da Aventuras na História, se eu não me engano, é do mês de maio. Abril é maio, se eu não me engano. Depois eu confiro e passo para vocês. Mas independente. É da Aventuras na História, ela fala sobre essa luta das mulheres. Eu não trouxe, obviamente, a reportagem toda, mas eu queria mostrar aqueles elementos essenciais novamente para vocês e discutir algumas coisas em relação à temática, que foi uma coisa que a gente falou, a gente discutiu, mas eu não me aprofundei tanto, tá bom? E além dela, nós temos essa reportagem aqui também que eu trouxe do Estadão, tá? Do jornal Estado de São Paulo. Se eu não me engano, é do dia de hoje, né? Eu sei que ela não está visível aí, mas não se preocupe que eu fiz vários recortes dela para aquilo que interessa a gente discutir, tá certo? Então vocês não vão precisar ficar fazendo força aí nos olhos para poder identificar o que cada texto está dizendo, até mesmo porque a gente não vai se aprofundar na leitura do texto em si, tá certo? Então, olha só. Deixa eu ver aqui, só o que o pessoal vai falando. Julinha, eu vou falar depois dessa questão da produção do texto lá, tá bom? Francisco Gabriel, a mesma coisa, e vou falar da estrutura da reportagem. Sim, é o que a gente vai fazer agora, tá bom, Glauco? Então, vamos lá. Então, o que nós vimos até então? Nós vimos que a reportagem é um dos gêneros, né, que a gente enquadra como um gênero jornalístico, né, que tem essa característica de informativa, principalmente, apesar de existir elementos de argumentação, como a gente discutiu na última aula. E quando nós falamos de reportagem, nós falamos de um tipo de texto que é publicado em alguns suportes bem específicos, né? Principalmente aqueles que a gente chama de periódicos, ou seja, aqueles que saem com uma determinada frequência, como é o caso de revistas e jornais, certo? Por isso eu trouxe aqui uma reportagem de cada suporte diferente, para que vocês consigam fazer a comparação, tá? Uma coisa que é importante frisar é que, dependendo do suporte, a estrutura, né, visual, a composição visual da reportagem, ela ganha mais ou menos destaque. Porque é importante lembrar que, apesar de que hoje em dia as mídias digitais simplificaram um pouquinho o processo, né, de produção, no sentido de você consegue colocar muita informação com um custo muito menor, porque, por exemplo, ele cria uma página como essa, né, as pessoas que estão envolvidas com a reportagem, que entenda, né? E aí é um parênteses importante de eu fazer aqui.
quando a gente fala da reportagem, você tem que lembrar que não é só o repórter, né? Normalmente não é só o repórter. Você tem o repórter, você tem o editor que vai passar aquela vai fazer a leitura daquela reportagem, ver se ela se enquadra naquela determinada edição daquele periódico. Você tem um fotógrafo quando a imagem, quando a reportagem traz fotografias, principalmente quando são de assuntos mais cotidianos, né? Você tem pessoas que estão relacionadas à pesquisa, porque, por exemplo, nessa reportagem aqui, e aí já começando a fazer um pequeno estudo aqui das nossas imagens, né, de base, você tem várias fotografias aqui que claramente não são contemporâneas. Como assim, Lu? Contemporâneas? Elas não são do momento em que a gente está vivendo. Elas são elas são fotografias que foram tiradas de lutas feministas, de movimentos feministas, de algumas décadas atrás, né? E aqui tem vários elementos que permitem a gente dizer isso. Rodolfo, a fotografia em preto e branco necessariamente significa dizer isso? Não, porque a gente sabe que tem muita gente que prefere foto preto e branco. Eu, por exemplo, prefiro foto preto e branco. Mas, por exemplo, você olha essa moça aqui ao lado esquerdo de vocês, ó, acho que é o lado esquerdo de vocês mesmo, a maioria dos textos está em inglês, porque depois a gente vai discutir essa questão do movimento feminista, mas olha, preste atenção nos trajes dela, né? Eles não parecem, assim, ser algo tão contemporâneo, concorda? Ó, esse tipo de sapatinho. Eu sei que parece um detalhe bobo que eu estou falando aqui, e talvez eu nem seja a pessoa mais indicada para falar disso, porque eu não costumo prestar atenção nessas coisas, mas a gente identifica, né? Determinados períodos da história da sociedade humana pela vestimenta, né? A moda, quer queira que não, quer você goste ou não, ela diz muito sobre o período em que você vive. Então, por exemplo, esse sapatinho aqui, esse óculos aqui, olha, dessa mulher aqui gritando com uma criança no colo, né? Deixa eu ver o que mais a gente consegue identificar aqui, olha. Essas vestimentas aqui, eu acho que elas são clássicas, né? Desses movimentos feministas mais antigos, né? Parece uma coisa assim, bem no início do século XX, né? Final do século XIX, início do século XX, né? Então, o que é que acontece aqui? Quando você tem a reportagem, você não tem só o repórter, certo? Você tem uma série de pessoas que estão envolvidas com aquele texto, tá? No caso de uma revista como essa daqui, por exemplo, você tem pessoas que estão ligadas à editoração, que não é necessariamente o editor, né? Ela está ligada à montagem desse recorte fotográfico, né? Então, fazer a composição dessa imagem aqui, né? Colocar as mulheres, porque se você parar para prestar atenção, tem até um certo sentido, né? A maneira como o texto está sendo organizado, né? O texto visual está sendo organizado, a linguagem não verbal está sendo organizada, né? Essa mulher no centro aqui, ela tenta passar uma mensagem, né? Que as mulheres, muitos dos direitos que as mulheres ganharam foi na base do grito, né? Foi realmente protestando, ir na rua, fazendo movimentos, passeatas e tal. Eu vou falar do país, mas eu tenho quase certeza que eu estou errando, mas na Islândia teve inclusive uma greve geral que basicamente mudou toda a estrutura lá no final da década de 30, 40, se eu não me engano. Posso estar falando bobagem aqui em relação a essas datas, mas eu tenho certeza que foi antes da década de 50 e mudou basicamente a estrutura de todo o país. Na Islândia, inclusive, já há algumas gerações os presidentes são mulheres, né? Então, assim, quando a gente fala da reportagem, voltando para o gênero, né, saindo um pouquinho do conteúdo e voltando para o gênero, você, dependendo do suporte, você tem uma série de elementos que compõem essa estrutura, essa construção dessa mensagem que a reportagem tenta passar. No caso das revistas, como elas são periódicos que normalmente têm um distanciamento maior entre uma edição e outra, por exemplo, a Super Interessante, por exemplo, né? Ela sai mensalmente, a própria Nova História, a Road Crew, sei lá. As revistas têm esse espaçamento um pouquinho maior, normalmente elas são mensais, né? Sai uma edição por mês. Você percebe que o trabalho gráfico, né? Esse cuidado na composição da imagem, ele é um pouquinho mais detalhado, porque se tem mais tempo para fazer, né? E também a linguagem da revista é outra. Mas, Rodolfo, isso não é do gênero especificamente. É sim, a gente vai já entender por quê. No caso do jornal, por exemplo, deixa eu mudar aqui, olha como é uma coisa relativamente bem mais simples. Eu não se preocupa para ler o texto agora, tá? Porque a gente não vai fazer isso agora. Tem outras imagens aí para quem chegou depois. Tem outras imagens aí mais detalhadas.
Mas preste atenção como é mais simples isso aqui, ó, como é mais espartano, como a gente diz, né? Você tem aqui o subtítulo, o título auxiliar, o título principal, você tem um lead aqui, inclusive, destacado em negrito, mas a gente vai falar disso mais para frente. Você tem o corpo da reportagem, você tem, inclusive, aqui um outro tópico aqui, ó, relacionado a essa reportagem. Você tem uma única imagem aqui. Esse aqui é o viaduto do Chá, em São Paulo, para quem não conhece, né? Você tem um mapa de São Paulo aqui, que depois eu vou mostrar ele em mais detalhes. Mas perceba como é muito mais texto do que imagem, né? Se comparado, por exemplo, a esse aqui. Tudo bem, óbvio, né? Você tem aqui a composição de texto, né? No caso da reportagem, quando ela é veiculada, melhor dizendo, desculpa. Quando ela é veiculada em um suporte como uma revista, por exemplo, sim, você tem sim um espaço para o texto, né? Não é só leitura do texto não verbal. Mas olha como o texto não verbal, né, as imagens têm um destaque bem maior nisso daqui. Mas, Rodolfo, por que você está falando disso se a gente está estudando o gênero reportagem? Porque a reportagem também está atrelada ao meio no qual ela é publicada, ao suporte no qual ela é publicada, certo? Tudo isso aqui, olha, te ajuda a ter uma noção, por exemplo, no caso da revista, a ter uma noção muito mais prática, muito mais rápida de se captar do que, por exemplo, essa daqui, olha. Essa daqui é eminentemente texto. Então, é uma leitura que, inclusive, é uma leitura que acaba sendo até um pouco mais adulta, né? Eu não estou dizendo que a nova história não é, muito pelo contrário. Mas o texto do jornal, normalmente você vê pessoas relativamente adultas fazendo a leitura do jornal, porque realmente é um esforço intelectual um pouquinho diferente. Eu não vou dizer maior nem menor, mas é um pouquinho diferente. Ele tem que realmente fazer a leitura do texto para conseguir compreender, né? Então, as revistas tendem a procurar atrair um público um pouco mais diversificado, e aí elas ajudam, né, essa leitura com essas imagens, certo? E isso te ajuda a compreender o assunto da reportagem, né? Então, o suporte importa, tá ok? Como eu disse, óbvio, a gente não vai ter tempo, a gente não teria tempo para fazer isso, escrever toda uma reportagem sobre um determinado assunto, até mesmo porque se a gente fosse fazer dessa forma, a gente teria que nos aprofundarmos muito mais do que o material propõe. Mas, de toda forma, a gente vai entender o gênero em si. Então, olha só, voltando para a questão agora do gênero em si, começando a falar da estrutura do texto, tá? Da estrutura textual que Glauco perguntou ali. Então, olha só, o que nós vimos como elementos essenciais da reportagem, né? Toda reportagem tem um título, tá? Isso é normal em textos jornalísticos. Abra-se um parênteses aqui. Eu sei que muitos de vocês gostam de pesquisar e estudar coisas por fora, não gostam de ficar esperando muito, e eu sei muito bem que tem muitos de vocês que já estão dando uma olhada nas propostas do Enem, ver videoaula de como escrever texto dissertativo e tudo mais, procura informações de como é a estrutura de uma dissertação do modelo Enem, e uma das coisas que a gente sempre insiste, né, com os alunos, principalmente o pessoal do terceiro ano, é esquecer a produção de um título, né? Porque é uma coisa a mais a ser avaliada que pode sim ajudar, mas também pode prejudicar. E era uma coisa que teoricamente não, você nem era obrigado a fazer. E você acabou perdendo ponto por uma coisa que você nem precisava, né? Então a gente normalmente orienta os alunos a não fazerem. Nos textos de natureza jornalística você não tem essa opção, tá? Crônica, a reportagem, a notícia, a coluna, todas elas demandam que você faça o título, certo? Então, uma característica essencial de uma reportagem para que ela seja uma reportagem é a presença do título. E aí, independentemente do suporte, seja o jornal, seja a revista, seja um site na internet, você vai perceber que o título sempre ganha destaque, né? Então, olha, a luta por igualdade continua. E uma coisa que eu falei nas outras aulas é um texto que chama a atenção, né? Você tem uma curiosidade inicial depois que você entra em contato com ele, mas até que você faça a leitura do título auxiliar, você não sabe exatamente do que aquela matéria, aquela reportagem vai falar, né? Então, quando você sai desse título aqui, ó, todo em... deixa eu fazer uns risquinhos aqui. Eu coloquei amarelo para colocar em cima do amarelo, não dá certo. Então, olha, deixa eu pegar aqui a camada. Isso aqui. Então, olha só. Tudo isso aqui, ó, representa para vocês esse título, né? Eu estou no Photoshop, eu estou tendo que mudar de camada aqui, por isso que está meio
Estranho, né? Título. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Então, olha só. Isso aqui representa o título, tá certo? Vou dizer de novo. Leve em consideração, tá? Que é sempre aquilo que vai te chamar mais atenção nas páginas iniciais. No caso da revista, né? Nas páginas iniciais. No jornal, normalmente você vê numa única página, né? É um pouquinho diferente da revista, até mesmo por conta do espaço, né? Então, nesse caso aqui, olha, em São Paulo, 86% das cidades que tiveram alta de casos poderão reabrir comércio. Mas, Rodolfo, o título não é o que vem primeiro? Então, o que vem primeiro é isso aqui, né? Não é assim? Cuidado. Se você observar bem, esse texto aqui explica esse, não o contrário. Então, olha, capital e cidades de grande porte, como Ribeirão Preto, estão liberados pelo Estado para afrouxar a quarentena em junho, mesmo com o aumento de infecções. Especialista vê risco. Deixa eu colocar aqui do outro lado, que fica melhor, né? Aqui. Essa daqui está mais visível. Então, olha, capital e cidade de grande porte, como Ribeirão Preto, estão liberados pelo Estado para afrouxar a quarentena em junho, mesmo com o aumento de infecções. Especialista vê risco em flexibilizar. O governo diz que o plano considera múltiplos critérios e promete monitoramento. Então, se você observar bem, esse tópico aqui, essa parte aqui, detalha essa daqui, certo? No caso do jornal, a gente tem que tomar cuidado para não confundir a reportagem com a notícia, né? Apesar disso aqui ter muito uma cara de notícia, quando a gente observa o tamanho do texto em si, ó, pela própria extensão, né, pelo próprio cuidado que é dado aqui, isso aqui está muito mais que uma reportagem, foi uma coisa muito mais bem apurada do que uma notícia, tá? No caso dos jornais em si, o jornal em si, o suporte jornal, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa me fugiu a palavra agora, eu li o comentário aqui e me perdi. Com essa diferença de gêneros, tá? No jornal, às vezes, fica um pouquinho difícil de você identificar. Mas aí eu posso assegurar para vocês que essa aqui tem caráter de reportagem pela própria extensão do texto, certo? Inclusive, ele tem um outro texto auxiliar aqui relacionado a ela, coisa que é muito comum nas reportagens, tá bom? Então, nesse caso aqui, deixa eu colocar aqui, né? Para que a gente... Brush. Então, ó, tá aqui o nosso título. Como eu estou fazendo a mão, óbvio, não vai... Aliás, como eu estou fazendo no mouse, não vai sair legal, tá? Se vocês quiserem fazer um financiamento coletivo aí para eu comprar uma canetinha daquelas digitais, que eu aceito, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui título. Vou ampliar aqui, aumentar um pouquinho mais. Agora, se forem comprar, não compre qualquer um não, tá? Compre tudo bom. Mas vamos lá. Deixa eu voltar para o chat aqui e ver se alguém está fazendo pergunta. Gabriel, eu explico já já. Vamos nos preocupar aqui primeiro em ver o gênero. Natália, eu vou mandar... Aliás, na verdade, a Natália está dizendo que eu tenho que pedir, né? Já já eu mando o meu número aqui no chat e depois eu coloco lá no sala de aula, tá bom? Sim, Dágio, é feito em parágrafos. Então, vamos primeiro por parte. A gente está no título ainda, certo? A gente está vendo primeiro esse primeiro contato que você tem com o texto, que é, primeiro, o título, né? Em seguida, e aí vamos para cá, você vai ter o subtítulo. Eu vou aumentar um pouquinho mais, aí eu não sei como é que vai ficar a resolução para vocês. Está melhor que o meu, parece ainda. Então, você tem o subtítulo, que, como eu disse, o título auxiliar, que ajuda você a compreender. Nesse caso aqui, como eu disse, fica bem claro que o título não tem essa preocupação em entregar para o leitor logo de cara, né, o assunto, ou deixar tudo bem explícito. Ele quer que o leitor vá construindo essa ideia do que está sendo trabalhado aos poucos. Então, aqui, olha, ele tem como subtítulo, né, nesse caso, a Batalha das Mulheres por Dignidade no Mundo do Trabalho adentra o século XXI com uma extensa pauta de reivindicações, né? Então, em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, a mulher tem vivido um período muito grande de lutas, mas as coisas não foram resolvidas ainda, né?
Então, isso eu estou conseguindo extrair só da leitura do título e do subtítulo, ou do título auxiliar, né? Como o material de vocês chamam, tá certo? A mesma coisa aqui que a gente já fez nesse texto, né? Ó, capital e cidades, blá, 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 blá. Aqui eu consigo ter muito mais informações. Agora, entenda que o nível de detalhamento dessas informações ainda não é o ideal, né? Eu não posso ter terminado, ter lido só esses 2 tópicos e já começar a discutir com uma pessoa, por exemplo, sobre questões de luta por igualdade da mulher no século XX, né? Então, aqui é a introdução para o seu texto. E aqui você tem, normalmente, esses elementos visuais te ajudando a compor, né? Para quem chegou, para quem possa ter chegado depois aí, então o que eu estou mostrando aqui para vocês é o seguinte, ó. Aqui você tem uma série de elementos que vão te ajudar a entender toda essa ideia, né? Nos cartazes aqui, isso aqui tem alguns em inglês aqui, tem uns em francês, né? O governo está assassinando as mulheres. Aqui em francês, je ne parle-vous français. Então, nós queremos igualdade, enfim, né? Então, aqui você tem uma série de construções, equalidade no pagamento agora, né? Ela fazendo referência a essa ideia de que a mulher sempre ganhou menos que o homem, né? Óbvio, não é justificável, né? Mas a gente sabe que é assim que funciona. Então, olha só. Então, no caso da reportagem, da revista, dependendo do suporte, né, dependendo da revista em si, ela fica nessas páginas iniciais, não na página inicial da revista, né? Mas aí você tem o título e o título auxiliar logo na primeira ou nas 2 primeiras páginas, né? Porque normalmente, como a revista você faz uma leitura aberta, né? Então você tem a possibilidade de ter muita informação naquele espaço quando você abre, né? Abre ela fica com a revista com 2 páginas abertas. Então você pode identificar aqui, ó, essa informação ocupando todas essas 2 primeiras páginas do texto, tá? No jornal, eu volto a repetir, eu sempre vou voltar aqui para o jornal, porque ainda é um meio muito válido de se informar, por uma limitação de espaço, por uma limitação até mesmo financeira. O texto tende a ser um pouquinho mais enxuto, né, em relação a esses detalhes visuais. A Rodolfo, abre aí um parênteses para falar desse negócio de financeiro. Leve em consideração, gente, que o jornal é publicado todo dia, né? Então, nem dá tempo de, assim, se você está, por exemplo, acompanhando as notícias, né? Nem dá tempo de um dia para o outro você fazer uma edição maravilhosa, cheia de imagens e tudo mais, para compor aquilo ali. E também tem jornais desse aqui que sai 100 mil, 500 mil, tem jornal que sai mais de 1 milhão de cópias por dia, né? Então, imagina o custo que não seria fazer tudo isso. Então, normalmente, o papel do jornal não é aquele papel dos melhores, né? Mas é um papel resistente o suficiente, né? Para você levar para um lado para o outro, para fazer a leitura e tal. Mas é uma questão de custo também, né? E aí isso também faz com que o texto tente se adequar ao máximo à questão do espaço, respeitar esse espaço, né? O trabalho de editoração no jornal, eu acho que é até muito mais intenso do que na revista, porque ele tem que ser publicado todo dia, né? Então, a gente está conversando agora, o jornal de hoje já saiu, por exemplo, do Diário do Nordeste, e o pessoal está lá já trabalhando faz tempo, pensando no que vai sair amanhã, né? E tem que ser uma coisa que tem que ser revisado e tudo mais, tá? Então, fecha esse parênteses aí e vamos voltar. Então, aí vamos para o corpo do texto, né? Então, o que nós vimos? Está aqui o título, deixa eu colocar aqui, título auxiliar. Deixa eu copiar aqui, porque eu vou botar aqui também, né? Nesse caso aqui, copiar, botar ele em vermelho. E aí, para a gente fica mais fácil de... Ups. Tá aqui em vermelho, porque nesse caso também... Título auxiliar aqui também, né? Fofinhos, até aí tá de boa, não tá? Ops. Photoshop sem Photoshop. Então, ó, título auxiliar. O título auxiliar é a mesma coisa que o lead? Não. Eu vou falar do lead agora, tá, Jô? Deixa eu ver se tem mais alguém perguntando. Não, né?
Então, beleza. Então, tá aqui o nosso título auxiliar, nosso título principal, mesma coisa aqui, né? Título auxiliar, o título principal. E aí agora a gente parte para o corpo do texto. Cuidado, que antes da gente falar do corpo do texto, eu não quero que vocês confundam ainda, a gente tem o lead, né? Que foi o que o Júlio acabou de perguntar. Antes de falar do lead, vamos entender o seguinte. A gente está falando de um texto, mais uma vez eu vou reforçar, que pertence aos textos de natureza jornalística, como a notícia, como o artigo, como a coluna e tudo mais. Entendam que aquilo que está sendo trabalhado nesses textos tende a ser algo que nós faz parte do nosso cotidiano, é algo muito próximo, tá? Não estou dizendo que você não possa trazer uma reportagem que, por exemplo, vá revisitar, reinvestigar, por exemplo, o mistério das pirâmides do Egito, né? Só que normalmente isso acontece porque, por exemplo, alguém começou a estudar de novo, né? E fez novas descobertas. Então, normalmente as reportagens, por mais que elas falem de coisas muito antigas, ela tem um pé no nosso cotidiano. Essa é a ideia do jornal, né? Do texto de natureza jornalística. É trazer o cotidiano para a gente. Então, por mais que a gente esteja falando aqui, né, de um gênero que tem essa característica, sim, ele tem um caráter histórico muito mais do que a notícia, ele tem uma pesquisa muito mais aprofundada do que a notícia e tal, o tempo de produção, a extensão da reportagem é muito maior, mas é importante a gente conseguir perceber essas nuances dele aqui. Olha só, no caso do suporte, né, dependendo de onde você encontre, às vezes o lead muda um pouquinho. Eu vou para o mais simples primeiro, tá? Aqui, olha, eu vou mostrar primeiro essa página inteira aqui. Tá aqui toda essa reportagem feita em relação a essa questão da abertura do comércio, né? Ontem o governo de São Paulo disse que já tem um plano para começar a fazer a reabertura dos negócios, né? Em alguns municípios, né? Inclusive a capital do estado de São Paulo. E aqui tem uma reportagem falando sobre isso. Olha, na extensão aqui, perceba como os elementos aqui conseguem se destacar, né? E se você observar bem aqui, ó, essa parte aqui, ó, tá muito mais destacada do que as demais, certo? Eu fiz aqui um recorte dela, fiz um recorte aqui só da parte do texto em si, né? Escolhi aquela parte de cima que tem o título e o título auxiliar. Perceba aqui, olha, como ele está em negrito. E eu ainda fiz um recorte mais específico. Tá? Vou voltar aqui só para mostrar para vocês que nesse caso... voltar aqui só para mostrar que nesse caso, esse tópico aqui está vindo em primeiro lugar. Tá? Vamos ver do que ele fala, né? Esse primeiro parágrafo, aí já respondendo a pergunta de Dágilo. Sim, ele é feito em parágrafos. Tá? Então, Fabiana Cambricoli é a jornalista que escreveu essa reportagem, certo? Então, olha só. O que ela diz aqui? Das 191 cidades paulistas que registraram alta de novos casos de Covid, deixa eu aumentar um pouquinho mais para ver se vocês conseguem ler comigo, né? Acho que está dando para ver aí, né? Eu estou vendo com o celular aqui, acho que dá para ver. Deixa eu ver aqui. Sim, sempre vai ter um lead, mas eu chego já nesse ponto, tá? Então, das 191 cidades paulistas que registraram alta de novos casos da Covid-19 na última semana, 165 delas, ou 86%, serão autorizadas pelo governo do estado a reabrir o comércio a partir da segunda-feira. Mesmo com o aumento de novas infecções, 124 desses municípios foram incluídos na fase 2 do plano estadual de reabertura, na qual lojas, shopping centers e imobiliárias, por exemplo, podem funcionar. Outros 41 dessas cidades estarão na fase 3, em que até bares, restaurantes e salões de beleza podem ser reabertos. Aí, olha, esse aqui é o nosso lead. Rodolfo, como é que você sabe que é o lead? Porque a característica do lead é trazer as informações essenciais do texto de maneira condensada. Então, do que é que fala essa reportagem aqui? Olha? Da abertura, né, em São Paulo, de 86% da cidade, do comércio, né, a abertura do comércio em 86% das cidades brasileiras. Deixa eu refazer. Da abertura do comércio, ou da reabertura do comércio no estado de São Paulo, mostrando que 86% dessas cidades que vão estar autorizadas, na verdade, estão tendo alta nos casos de Covid, certo?
Então, preste atenção aqui, que essa é a informação. Quando você vem para cá, ele te ajuda a entender isso, né? Agora, sim, de uma maneira mais objetiva. Por quê? Porque ao longo do texto é que você vai conseguir perceber essas informações em maior profundidade, tá bom? Só um minuto, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. O título auxiliar é a mesma coisa que lead? Não, Júlia. O título está aqui, ó. Traz o primeiro contato do leitor com o texto. O subtítulo ou título auxiliar complementa essas informações que estão no título. O lead vai mais fundo do que esses dois. E aí, voltando à pergunta de Dágila, é um parágrafo. É um parágrafo específico dentro da reportagem, dedicado a contextualizar do que ela vai falar. Tá bom? Não, cara. Você vai tirar 10, Abraão. Eu acho. Natália, sempre vai ter um lead, tá? Toda reportagem tem que ter um lead. Isso é meio que característica, na verdade, dos textos jornalísticos, de uma maneira geral, desses que têm caráter mais informativo. Porque, por exemplo, o artigo de opinião que sai não necessariamente tem um lead, mas os que têm caráter informativo, como a reportagem e a notícia, ela sempre vai ter o lead, tá? Gabriel, acaba quando eu acabar. E... Tá. Isso, Maria Eduarda. O que, como, quem, onde, quando. A gente vai ver eu já vou falar delas de novo. E quando você produzir, né, o lead, no caso, você vai ter que usar, né? Vai ter que, pelo menos, ter algumas delas na cabeça, né? Mas aí a gente vai falar já disso daí. Então, olha só, nesse caso aqui, eu vou marcar aqui no texto, nessa página aqui, para ficar claro para vocês qual é o nosso lead. Então, ó, vai passar por cima do texto aqui embaixo, mas não tem problema que a gente não vai ler ele agora. Então, esse aqui é o nosso lead. Rodolfo, o que significa lead? Ou como alguns alunos meus diziam em alguns anos atrás, o lead. Cuidado. Lead. Esse lead aqui, ele vem dessa palavra em inglês aqui, ó. Lead. Que, em outras palavras, seria liderar, encabeçar, né? Então, o lead é a cabeça do texto, né? Da parte do corpo do texto, é o primeiro parágrafo, ele quem encabeça, ele quem vem à frente, né? E aí essa palavra foi adaptada para o português, né? E a gente chama de lead agora, L-I-D-E, tá? Mas ela é uma palavra inglesa que dá essa ideia de liderança, de encabeçar, de vir primeiro. Então, o lead normalmente vem primeiro, mas cuidado, eu disse para vocês que nem sempre isso acontece. E aí eu separei essa reportagem aqui justamente por isso. Então, olha só, esses aqui, tá aqui a título e título auxiliar, como a gente falou, né? E aqui a gente tem o corpo do texto. Vamos aqui para essa primeira parte. Deixa eu ampliar bastante aqui para ver se vocês conseguem ver bem direitinho. Acho que dá para ver, não dá? Eu vou fazer a leitura aqui com vocês. Então, olha só. A história da humanidade está repleta de tragédias anunciadas. Uma delas, transcorrida no dia 25 de março de 1911, foi um incêndio na Triangle Shirtwaist Company, em Nova York. Fatalidade que matou 146 pessoas, 125 mulheres e 21 homens. E escancarou as bárbaras condições de trabalho no mundo operário, sobretudo para a população feminina. Pinhos, isso aqui já traz todas as informações que eu quero em relação a isso aqui, olha. Vamos adiante. Aí lá na segunda parte, no segundo parágrafo, né? Então, ó, acho que dá para vocês verem, né? Se para os homens era degradante trabalhar numa fábrica durante a Revolução Industrial, para as mulheres era ainda pior. Muitos associam o incêndio trágico de 1911 ao surgimento do 8 de março como Dia Internacional da Mulher, oficializado pela Organização das Nações Unidas em 75. No entanto, a luta feminina por melhores condições de trabalho é anterior ao evento fatal e diferentes episódios marcantes já foram considerados motivadores da efeméride, né? Que é essa ideia do movimento feminista, tá? Então, perceba que essa segunda parte aqui, olha, está muito mais, como é que eu posso dizer, condizente, vamos dizer assim, deixa eu só realinhar aqui, está muito mais condizente do que com o que a gente viu aqui. Concorda? Por quê?
Porque esse tópico aqui dentro desse texto aqui é que a gente vai poder identificar como sendo o nosso lead. É ele quem está mais perto de responder o que, o quem, o quando, o onde, o como e o porquê. As perguntas que acabaram de fazer aí no chat, tá? Então, Rodolfo, o lead nem sempre vem primeiro. Não, o lead nem sempre vem primeiro. Mas eu posso achar que normalmente ele vem? Você pode achar, mas você não vai afirmar, porque senão você vai acabar errando na hora de fazer a análise do texto, por exemplo. Tá bom? Então, ó, até agora o que é que nós vimos? Tá aqui o nosso título, assim. Chama a atenção, vem em letras garrafais, se destaca dos demais elementos do texto de maneira visual, para chamar a atenção do leitor. Em seguida, você tem o texto que vai ajudar na complementação do título, que a gente chama de título auxiliar, né? Ou subtítulo, se você preferir. Você tem o lead, que é aquele parágrafo dentro da reportagem que vai condensar as informações, ele vai trazer o essencial, e depois você vai ter o corpo do texto, tá? O que acontece no corpo do texto? Que eu não parei para detalhar tanto assim nas outras aulas, porque, como eu disse, a gente não vai se aprofundar tanto na produção do texto em si. Não aqui, né? Tem algumas atividades que a gente vai fazer depois. Mas o que vai trazer o corpo do texto? O corpo do texto vai trazer as informações para te ajudar a compreender aquele assunto que está sendo tratado na reportagem. Aí eu vou voltar para a questão do assunto, que eu falei lá no início da aula, que a gente não falava muito dela, mas agora eu vou falar dela. Como eu disse, as reportagens, elas trazem temas que são, de alguma maneira, contemporâneos. Contemporâneo com tempo, ou seja, que está relacionado ao nosso tempo. Então, o texto reportagem, o gênero reportagem, tenta trazer ali coisas que de alguma forma possam afetar o leitor, por inúmeras razões. Conhecimento, curiosidade, aspectos práticos da vida cotidiana, né? Por exemplo, aqui na reportagem do Estado de São Paulo, opa, deixa eu tirar esse Lorem Ipsum aqui, aqui, por exemplo, na reportagem do Estado de São Paulo, é importante você saber que as cidades que vão reabrir o comércio em São Paulo, né, no estado de São Paulo, a maior parte delas, né, no caso 86%, na verdade, está com os casos de Covid, ó, subindo. Em outras palavras, né, é óbvio, essa ideia de que o jornalismo ele é 100% isento não existe, né? A pessoa que resolveu escrever aqui, ela trouxe um fato. Tudo bem, isso é um fato, inegável, né? Você tem dados e aí ela constrói a notícia ou constrói a reportagem dela em cima disso. Mas também tem um caráter argumentativo. Lembra que eu falei disso? As reportagens, elas não são escritas como a notícia. A ideia da notícia é ser o mais isenta possível, porque ela quer trazer os fatos apenas. Aí, quem quiser ter opiniões sobre esses fatos, que construa ela sozinha. A reportagem não tem esse caráter. A reportagem tenta mostrar para você que aquele determinado assunto, visto de um determinado ângulo, tem determinadas consequências. Nesse caso aqui, olha, da reportagem da Folha de São Paulo, ela traz inclusive um mapa aqui, olha, né, das fases aqui e os comentários, ó. O que é interessante que na reportagem muitas vezes você vai ver. Deixa eu ampliar aqui mais, ver se vocês conseguem ver direitinho. A reportagem, ela costuma trazer opiniões de pessoas que conhecem do assunto. Então, por exemplo, eu não conheço nada do ponto de vista acadêmico, eu não conheço nada sobre epidemias, eu não sou epidemiologista, né? Eu não tenho um conhecimento profundo sobre o assunto. Na verdade, um conhecimento, eu acho que nem superficial eu tenho. O que é que eu tenho feito nesses últimos dias, né? Nesses últimos 60, 90 dias quase, né? Eu tenho tentado me informar sobre o que é basicamente uma pandemia e saber como é que isso pode me afetar de alguma forma para que eu tente me preservar. Mas eu não sou uma pessoa apta a dar uma opinião, por exemplo, em uma reportagem relacionada ao Covid-19. Agora, por exemplo, Paulo Lotufo, que é epidemiologista da USP, Universidade de São Paulo, aí com certeza ele é uma pessoa que eu posso considerar como sendo uma autoridade no assunto. Ou seja, uma pessoa que, se eu fizer uma pergunta sobre epidemias, ele muito provavelmente vai saber responder e vai responder com base em dados científicos. Então,
Na reportagem, você tem essa possibilidade de trazer pessoas que têm um conhecimento naquela determinada área, naquele determinado assunto que você está abordando na sua reportagem, para ajudar na construção do argumento que você tem. Mas, Rodolfo, então a reportagem tem um argumento? Com certeza. Às vezes ele não é tão claro, mas sim, existe um propósito em ser feito isso. O que a gente tem discutido muito no Brasil hoje em dia, e aí eu estou fugindo de toda e qualquer discussão política, tá? Mas o que é que se tem discutido muito no Brasil agora? Rodolfo, a questão da economia e as pessoas, né? A gente vai priorizar a economia ou vai priorizar as pessoas? A discussão nem de longe é tão simples quanto parece, tá? Nem de longe, nem de longe. E se você tiver o mínimo de discernimento, né, de capacidade de raciocinar sobre as coisas, você vai ver que realmente é uma coisa muito complexa. Sim, as pessoas precisam ficar em casa para não se contaminarem e não contaminarem as outras. Mas sim, tem muita gente que não tem como, por exemplo, eu trabalhar em casa e a única alternativa que tem é sair e correr esse risco. Eu não estou dizendo que você deva sair, muito pelo contrário. Eu não sou dessa opinião. Agora, o que eu quero reforçar aqui é que quando as reportagens, uma reportagem como essa daqui do Estado de São Paulo aparece, ela está meio que tentando reforçar, ó, não é a hora ainda. A gente ainda não está pronto para garantir que o comércio e outras atividades, como, por exemplo, os bares, né, ambientes de diversão, né, de lazer, por exemplo, voltem a funcionar, pelo simples fato de que a gente não conteve a pandemia. Então, a gente colocar mais pessoas na rua, por exemplo, e eu não vou nem falar dos serviços, mas, por exemplo, pessoas que vão estar em aglomerações, como em bares, né? A gente colocar essas pessoas para conviverem de novo, sem saber quem é que está doente, porque a gente não está testando. A gente vai fazer de novo com que uma coisa que a gente estava tentando controlar se descontrole, provavelmente de uma maneira que a gente não vai conseguir dar conta, né? Então, essa reportagem em outras palavras, ela meio que está tentando dizer isso. Ela não está dizendo assim, ó, fica em casa porque vai dar errado. Ela está construindo esse argumento, só que de uma forma muito mais intelectual, muito mais teórica, muito mais acadêmica, muito mais factual, ou seja, baseada em fatos. Então, o que ela está tentando deixar claro é isso. Aí, a opinião do epidemiologista que eu ia ler e acabei não lendo, em muitas cidades do interior do estado, agora é que está começando a aumentar o número de casos. Flexibilizar neste momento é arriscado. Ou seja, tem um cara que trabalha com epidemias na maior universidade da América Latina, aliás, da América do Sul, porque lá na América do Norte tem, no México tem a Universidade do México, né, que é tão grande ou maior que a USP, se não me engano. Então, eu estou falando com provavelmente uma das maiores autoridades no país em relação a epidemias, e ele está dizendo que é arriscado. Então, percebe que existe uma natureza de argumentação dentro do texto, né? Dentro da reportagem. Aqui é a mesma coisa no caso revolução não, do movimento feminista, é a mesma coisa. No caso aqui, primeiro, ele tenta fazer uma contextualização, mas essa informação aqui, ó, mostrar que não a luta da mulher não é de, sei lá, 1911, 90, quase 100 anos, na verdade, né? Não é de 100 anos apenas, né? Mais até do que 100 anos. E a gente vai mostrar para vocês que não é bem assim que funciona. A mulher não conseguiu as coisas. Tem mulher que ainda está morrendo na mão de marido, que bate nela, né? Tem mulher que está sendo assassinada porque não quis prestar favores sexuais a outros homens, né? Tem mulher que está sendo morta só pelo gosto de matar uma mulher, né? Então, ao longo do texto, eu li a reportagem toda, eu estou falando porque eu já tinha lido, mas é importante eu deixar claro para vocês que sim, existe esse valor de argumentação. A reportagem, ela quer sim mostrar um ponto de vista para você e ela quer que você, de alguma forma, se não concordar, mas que pelo menos você passe a refletir por aquele ponto de vista, né? Você não precisa concordar 100%. Pelo menos comece a pensar, veja as coisas desse ângulo, né? Então, quando a gente fala de reportagem, o essencial é isso. O corpo do texto, o que é que ele vai fazer? O corpo do texto vai destrinchar essas informações, ele vai aprofundar, ele vai trazer dados científicos, ele vai trazer intervenções de pessoas que são da área, né? Por exemplo, num caso como esse daqui, de um historiador, lá na frente da reportagem tem um historiador falando sobre isso, vai trazer imagens de época, como é o caso aqui, para ajudar a ilustrar, né, da nossa cabeça esse contexto histórico, por exemplo. Então, no corpo do texto é onde você vai ter a argumentação de maneira mais desenvolvida, onde você vai perceber ali
a exposição de fatos e, ao mesmo tempo, a construção da argumentação. Rodolfo, é um texto que eu posso dizer que é totalmente dissertativo? Não, tá? Existe um caráter, sim, dissertativo nele, mas, a princípio, a ideia da reportagem é informar, certo? A princípio, a ideia da reportagem é informar. Ela pode te ajudar a pensar de uma nova forma? Ela pode, de alguma forma, te convencer a pensar de uma nova forma? Pode. Mas esse não é o propósito inicial dela. Ao longo do texto, pode ser que você perceba isso, mas, a princípio, não, tá bom? Quando eu digo a princípio, não é no começo do texto. Eu quero dizer a princípio assim, nem toda reportagem tem esse caráter de tentativa de convencimento. Ela quer sim mostrar um ponto de vista, mas não necessariamente que você obrigatoriamente tem que concordar com aquilo ali. Tá certo? Então, isso se aplica aqui tanto a essa reportagem que a gente está vendo aqui, como a esse texto também. Beleza? Então, basicamente é isso, tá? Reportagem é esse tópico que a gente... São esses elementos que a gente discutiu e é o que vocês vão fazer lá na prova. Antes de eu falar da prova em si, alguém tem alguma pergunta? O título auxiliar é obrigatório? É sim, Dágio, tá? E na minha prova, especialmente, tá bom? Tem que colocar. Fora da Ágila, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida em relação à estrutura do texto, como é a isso que a gente discutiu aqui? Não? Fale agora ou permaneça trancado em casa para sempre. Ainda não surgiu nada, né? Então, de boa. Então, vamos lá. Rodolfo, o que é que nós vamos... Começa o título auxiliar com parágrafo. Não, Isadora. Você vai fazer mais ou menos assim, ó. Centralizado. E, ó, vou mostrar aqui como é que tá. Inclusive, uma coisa que vocês podem fazer lá é pular linha, tá? Então, você coloca... já falando da prova aqui, né? Já falando como é que vai ser. Como é que vai ser essa prova? Eu vou já dizer qual é o tema. Mas eu vou colocar lá a proposta, eu vou dar um texto para ajudar vocês a retomarem as informações que vocês vão começar a pesquisar daqui a pouco, tá? Eu vou dizer qual é o tema já já. Mas aí, o que é que vai ter lá? Vocês vão fazer isso numa folha de caderno, como vocês já sabem, tirar a foto, me mandar pelo WhatsApp, ou se conseguir, pode até mandar pelo sala de aula. Vocês é que sabem. Caso não consiga, mande pelo WhatsApp, não tem problema. Eu coloco já já o meu número ali de novo. Respondo já a tua pergunta, tá? Em relação à quantidade de parágrafos. Então, como é que vocês vão fazer lá? Na folha de caderno de vocês, bem simples. Bota o título no começo, tá? Rodolfo, precisa ser centralizado? Não, não precisa. Rodolfo, precisa estar em letras maiores que as demais? Não, não precisa. Rodolfo, tem que estar separado dos outros, do texto auxiliar, do título auxiliar, desculpa, e do corpo? Aí tem. Eu tenho que identificar claramente o que é título, o que é título auxiliar e o que é o corpo do texto, tá? Então, o que é que você pode fazer? Título, pula linha, título auxiliar, pula linha, e aí o corpo do texto, tá bom? Então, Rodolfo, mas se eu quiser fazer com esse destaque todo, pode fazer? Pode. Rodolfo, eu posso usar cores diferentes para destacar? Pode, porque, como eu estou mostrando para vocês aqui, a natureza do título e do título auxiliar é realmente ter destaque. Então, se você achar que quer fazer numa letra maior e tudo mais, ótimo. Só por favor, fofuras, não vamos fazer, por falta de palavra melhor, bagaceira na folha, tá? Vamos tentar fazer, já que você quer fazer desse jeito, faça bonitinho, tá? Uma coisa legível principalmente, né? Eu tenho que entender o que é que você escreveu e tem que, visualmente falando, estar harmônico ao resto do texto, tá bom? Então, sequência, título, subtítulo e o corpo do texto. Não se preocupe que lá na descrição da prova eu já coloquei, tem tudo bem explicadinho como é que você vai fazer lá, tá certo? Deixa eu ver aqui. Lívia, assim, eu não tenho problema em vocês fazerem pelo Word, tá? Não tem problema, para mim não tem problema em vocês mandarem. Meu medo só é vocês tentarem fazer e não conseguir enviar. Tudo bem que vocês vão mandar pelo WhatsApp, né? Fazendo a mão e mandando a foto pelo WhatsApp é mais certo de funcionar. Mas se vocês querem tentar, fiquem à vontade, tá certo? Respeitando o horário lá da prova, isso aí fica a critério de vocês, tá? Mandar pelo Word ou mandar pelo a fotografia, tá certo? Deixa eu ver aqui mais.
A questão da foto, eu volto já para essa questão da foto. Não, deixa eu falar logo, né? Então, a foto, faça o possível para tirar num lugar em que você tenha como colocar as mãos e elas fiquem firmes, né? Que ela não fique balançando. Você não tira a foto assim, por exemplo, né? E aí, se você fica aqui, ó, com os braços aqui em cima, você não tem suporte. Então, é ideal você apoiar numa mesa, né? Ou tentar apoiar em algum suporte, alguma coisa, para tirar essa foto com qualidade, tá? Não precisa ser uma foto de casamento. É uma foto que eu consiga ler o texto do início ao fim, tá bom? Então, não precisa se preocupar em fazer um curso rápido de fotografia agora nas próximas 2 horas para tirar essa foto, não. Uma foto que eu consiga ler seu texto, tá? Que eu consiga dar uma ampliada e ver o que é que você escreveu, certo? Deixa eu ver o que mais. Vocês vão criar... Quem foi que perguntou? Maria Eduarda. Maria Eduarda, é tudo criação de vocês, tá? Título auxiliar e o corpo do texto é tudo vocês que vão fazer. Vocês não vão tirar nada de lugar nenhum, tá certo? É criação, ó, do Tico e do Teco aí, tá bom? Já respondi já respondi, né? Se quiser fazer no Word, fica à vontade, tá? Mas lembre do tempo para entrega, se der ruim, tá? Vai ter que fazer reportagem desse jeito que está mostrado aí. Então, o que é que vocês vão fazer lá? Título auxiliar e lead. Só, tá bom? Vou dizer de novo. Lá na prova tem, mas o que é que eu quero que vocês façam? Título auxiliar e o lead. Rodolfo, por que tu não pede o texto todo, né? Alguém vai perguntar aí e vai ser linchado depois. Porque não dá tempo de vocês fazerem, certo? Para fazer o texto por completo, uma reportagem completa, não faz sentido, por exemplo, eu pedir para vocês escreverem 3 parágrafos numa reportagem completa. Não existe reportagem com 3 parágrafos apenas, tá? Está mais para notícia do que para reportagem. Reportagem é um texto bem mais extenso. Então, eu quero 3 dos elementos essenciais. Então, título auxiliar e a reportagem. Desculpa, o lead. Porque se você fizer isso, eu consigo perceber que a ideia essencial do gênero você compreendeu. Porque aí o corpo, ele realmente exige um pouquinho mais de trabalho, tá? E a gente pode fazer isso nas outras atividades ao longo do tempo para eu ajudar na nota lá depois, né? Eu não lancei muitas atividades no sala de aula, eu vou começar a lançar e pode ser que uma delas eu mande para vocês, por exemplo, fazerem a continuidade da reportagem que vocês escreveram na prova de hoje, fazendo o corpo do texto, tá bom? Vou já dizer, viu, Isadora? Mas o senhor está no céu. Deixa eu ver aqui o que mais. Sim, eu digo já o tema. Natália, eu estou de boa. Se eu fizer apenas esses 3 recursos, não perco a nota. Não, porque é só o que eu estou pedindo, Glauco, viu? O que mais aqui? Oh, meu Deus do céu. Saudade dessas besteiras de vocês. Mas vamos lá. Então, é isso, tá? Deu para entender o que é para fazer, né? Sim ou não? Responda aí. Lá na prova vai estar de novo, tá? Vai estar explicado lá na descrição da atividade o que é que eu quero. Mas deu para entender o que é que eu quero na prova? Tá bom. Então, oh, meu Deus. Vamos lá. Fofuras, o que é que eu quero que vocês pesquisem para poder escrever essa prova de vocês? É um tema que está em atualidade, está sendo muito discutido, inclusive, né? Deixa eu trocar aqui para vocês. Deixa eu colocar ele aqui. Só um minutinho, viu? Só subir uma nova apresentação aqui para vocês. Uma janela. Vocês estão vendo, acho que a partir de agora, vocês estão vendo aí essa reportagem do G1, caso de George Floyd, morte de homem negro filmado com um policial branco com joelhos em seu pescoço causa indignação nos Estados Unidos. Dá para ver? Bom, deixa eu só trocar no OBS aqui, o software que eu uso para gravar. Deixa eu ver se eu já tenho uma cena dessa aqui. Tenho. Deixa eu só pegar a captura certa aqui. E aqui, pronto.
Só trocar aqui, porque quando eu subir fica mais fácil para vocês verem lá, tá? Então, olha só, deixa eu voltar aqui para o Word, para Explorer. Vamos lá. Olha só, deixa eu explicar aqui porque que eu estou colocando esse tópico aqui. Deixa eu fazer agora. Figurinha de quê, Abraão? Que figurinha Vossa Senhoria teria a ousadia de fazer gravada ao vivo? E todo mundo saberia que foi você que fez. Então, olha só. Esse caso aqui, falando sério agora, eu não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa. Confesso que eu li muito por alto, tá? Comecei a procurar isso aqui hoje de manhã e vou me aproveitar de vocês para entender o que é que está acontecendo. Resumidamente, o que eu li até agora eu não me aprofundei ainda no caso, tá? Um negro foi abordado por policiais norte-americanos e estou resumindo assim absurdamente isso aqui. Foi abordado por policiais norte-americanos, né? Ele vivia lá no estado aqui em Minneapolis, né? Tá aqui embaixo. Ele vivia lá em Minneapolis, ele foi abordado por policiais e morreu asfixiado, né? Como mostra a foto aí, extremamente forte, né? E isso tem gerado nos Estados Unidos aí uma onda de protestos assim gigantesca, né? Eu não sei se vocês sabem, assim, o Brasil é triste em relação à questão do negro, tá? As pessoas... eu não vou nem me colocar como um negro, porque apesar de ser, de fato, um pardo, né? Mas nem de longe eu vivi o que a maioria da população negra brasileira vive, né? Ou pelo menos não vive. E assim, apesar de tudo, por incrível que pareça, em relação ao negro, aqui no Brasil ainda é melhor que lá. Não, Rodolfo, mas não é porque lá a classe média norte-americana, metade é negra, aqui é bem menos. Só que aqui no Brasil, quando a gente começa a comparar as coisas, é muito, 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 muito complicado. Não estou de jeito nenhum minimizando a nossa situação aqui, a situação do negro no Brasil, muito pelo contrário. Mas, assim, lá nos Estados Unidos é um extremo de aberto, né? Tem gente branca que se diz realmente superior ao negro e que está nesses movimentos racistas e que, na oportunidade que tem, comete atos de barbárie, né? Inclusive, no Brasil, teve um tempo desse uma pessoa que morreu asfixiada, né? Negra, inclusive. Mas eu não vou entrar nesse tópico. Mas aí o que acontece? Eu estou chamando a atenção de vocês para esse tema aqui, pela quantidade de protestos que tem gerado, né? Porque todo dia eu abro os sites, infelizmente não dá tempo de ler tudo, mas todo dia, de uns 2 ou 3 dias para cá, tem aparecido uma notícia de uma manifestação, é uma delegacia queimada, são policiais que estão sendo encurralados lá em algum lugar, carro de polícia, enfim. Então, assim, é um tema extremamente importante de se saber, de se entender, né? Para que a gente não reproduza, né, essas coisas depois. E aqui a gente precisa ter todo cuidado, né, para entender que não é para criar uma guerra entre brancos e negros, não tem nada a ver com isso. A reportagem, ou as reportagens, elas estão tentando mostrar a condição do negro lá, né? E, de certa forma, isso acaba se refletindo aqui, porque no caso do Brasil, a gente passa pelos mesmos problemas, até mais, né? Desse ponto de vista, assim, em relação à questão da condição social do negro, porque lá eles são ricos, né? Nós não. Então, muito negro aqui vive abaixo da linha de pobreza, vamos dizer assim, que é aonde determina. Então, eu quero que vocês pesquisem sobre isso, porque aí lá na proposta eu vou colocar um texto, não é esse, eu já estou dizendo logo de cara, né? Mas eu vou colocar um texto motivador para ajudar vocês a produzirem o início dessa reportagem, né? Título auxiliar e o lead. Pesquisem sobre esse assunto. Rodolfo, mas é muito pesado. Eu sei, mas o mundo é assim. Acostume-se, né? Infelizmente, essas coisas acontecem e a gente tem que, sim, aprender a discutir, aprender a ouvir, aprender a ler sobre essas coisas, para que a gente tente não reproduzir, né? Então, por mais pesado que seja, mas a gente precisa pelo menos compreender, né? E a gente não acabar reproduzindo informações de achismo em relação a uma coisa tão séria como essa, né? Uma pessoa foi morta, asfixiada. Se ela tinha culpa, se ela não tinha, não cabia ao policial julgar fazer esse julgamento, não era o dever dele, né? E mesmo que fosse da maneira como ela foi
foi morta pela violência, né? Se você vê o vídeo, eu pelo menos não consegui ver o vídeo, mas se você assiste aquilo ali, você vê o tamanho da violência, né? E aí entra essa discussão, né? Será que a gente vai continuar vivendo nesse mundo de barbárie? Enfim. Então, eu quero que vocês pesquisem sobre isso, tá? Esse é o nosso tema. Dê uma olhada nesse caso de George Floyd, procura aí, tá entupido em todos os sites da internet. Não tem como você não achar uma informação. Se quiser procurar algumas outras informações, ver a história dos negros lá fora, né, nos Estados Unidos especificamente, comparar com o Brasil, né, ver como é a situação do negro lá, como é a nossa situação aqui e tal, fica à vontade, tá? Você que sabe, fica a seu critério. Eu só peço apenas, tá, que vocês façam essa leitura para não escrever bobagem no texto, tá bom? Deixa eu vir aqui para o chat que ficou inflamado por alguma coisa aqui. Júlia, realmente todo mundo tá comentando, né? Eu ainda não, é porque assim, eu não gosto de comentar sobre as coisas antes de ler, né? Então tenho feito assim uma leitura muito superficial, não deu para saber exatamente o que é que está acontecendo, mas eu vou fazer uso de preconceito agora, né? E com certeza é mais um dos casos de preconceito e tudo mais relacionados a essa situação. Então, é algo que eu já imagino que seja, né? Não é a primeira vez, nem vai ser a última que isso vai acontecer nos Estados Unidos. Mas aí, nesse caso específico, eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, eu tenho que ler, né? Mas, sim, tá tendo uma senhora repercussão lá fora. E no Brasil também, né? Tem muita gente comentando. Bom, acho que aqui o resto dos comentários são só entre vocês, né? Isso, Glauco. A morte dele, as manifestações causadas e o racismo. Tudo isso de uma certa forma, né? A maneira que você conseguir condensar todas essas informações, tá bom? E deixa eu ver aqui. Coronavirus. Eu já respondi essa de Glauco. Então, fofinhos, tudo ok? Posso encerrar? Alguém tem ainda alguma pergunta, alguma dúvida? Tá, cabelo ok. Eu ia raspar, sabe? Mas aí ia ficar reluzente, aí você já não gosta de figurinhas, né? E eu com a cabeça raspada, mas enfim. Então, fofuras, deem uma olhada aí no texto. Gameplay de Minecraft. Deem uma olhada no texto aí, tá bom? Procurem as informações, lá na prova vai estar tudo isso informado, tá bom? O que eu quero, né? Exatamente, vai ter um texto motivador e de resto é com vocês, tá bom? Lembrando, faz o possível para tirar uma foto de qualidade, tá? Não precisa ser uma foto de casamento, mas tem que ser uma foto que eu consiga entender do texto. Se você fizer no Word e mandar para mim, tenha certeza de que está fazendo certo e pelo amor de Cristo, tá? O tio não tem bola de cristal. Eu não tenho como adivinhar quem é que está me enviando foto ou arquivo, se não tem só pelo número do celular, tá bom? Então, quando você, criaturinha de Deus, criado com todo carinho e amor, for mandar essa foto, for mandar esse documento para mim, coloca lá, olha, fulano de tal, nono ano tal, e pronto, tá bom? Se souber o número, melhor ainda, que facilita, tá bom? Então, não me mande só assim, ei, tá aí manda a foto, e quer que eu adivinhe quem é, tá certo? Então, fofos, como eu tô vendo que o pessoal tá falando só de jogo aí agora, vou encerrar por aqui, tá ok? Terminando aqui, eu já vou subir a aula pro YouTube, aí vocês podem dar uma olhada lá se alguém tiver dúvida. Saudades. Tchau.